rapaziada, alguém anotou a placa aí, porque o Santos foi atropelado ontem contra o Vasco do Morumbi. E vou falar um negócio pra você, era pra ter sido mais, hein? Roda a vinheta que eu explico melhor isso aí, hein? Fala galera, tudo beleza? Eu sou João Oliveira, sou narrador, comentarista esportivo há mais de 2 anos e hoje é dia da gente falar sobre a goleada histórica do Vasco da Gama para cima do Santos. Um placar histórico no Morumbi, 6-0 para a equipe carioca, 6-0 para o Cruz Maltino. E se o jogo terminasse um pouquinho mais tarde, não sei não. Era pra ter sido mais, hein galera. Vou contar um negócio pra vocês, hein. Mas antes, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixa o like e compartilhe esse vídeo se você gostar do nosso conteúdo, gostar da nossa análise. Vamos lá. Galera, eu não vi o jogo, confesso que eu não vi o jogo, não vi a partida. Eu tava de folga ontem na LDF, passei esse fim de semana de folga. E cara, vou te contar um negócio pra vocês, hein. Era pra ter sido mais. O Vasco atropelou, passou o carro, passou o rodo na equipe do Santos. E coitado do meu pai. Coitado do meu pai, porque meu pai é santista, né? Ele assiste o jogo. Engraçado que quando eu fiquei. Eu tava fazendo outra coisa aqui em casa. E ali meu pai me chama, né? Meu pai é santista. E ele me chama, pô João, você tá vendo o jogo? Aí eu não tô vendo o que tá acontecendo. Tá 6-0. Aí eu pergunto, pro Santos? Aí não, pro Vasco. Eu falei, tá brincando. E com o Neymar em campo, ele falou, eu até chego a perguntar pra ele, o Neymar tá jogando? Tá, mas o Andorinha não faz feirão, né? Ele até brincou. E 6-0 no Vasco. O Vasco que ficou capengando, né, nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro, né? Não vim engrenando, foi eliminado na Sul-Americana. E dá uma outra pegada pra temporada. Essa goleada pode mudar o patamar do Vasco no decorrer da temporada, ou no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, que tem clássico contra o Botafogo daqui 2 semanas. Então assim, cara, vamos ver se a equipe do Vasco consegue embalar, né? Lembrando que o Vasco por conta dessa vitória saiu da zona de rebaixamento, agora está fora do G4. Tanto o Santos quanto o Vasco, mesmo com a goleada sofrida, o Peixe ainda está fora da zona de rebaixamento, e era o confronto direto. Agora, falar sobre o Santos, cara, é difícil, bem difícil falar sobre o Santos, porque o Santos oscila muito. Teve jogos. Como é que o Santos faz essa campanha de levar jogos pro Morumbi, levar 50 pessoas no Morumbi e me tomar 6-0 no Vasco? Tudo bem, acontece, futebol pode acontecer, futebol ele é um esporte que a gente não, como eu falei no vídeo anterior, futebol é um esporte em que a razão não se prevalece. Mas mesmo assim, gente, o Santos assim atacou, fez um calorzinho legal no início do primeiro, tanto no início do segundo tempo, mas porém não foi eficiente. Parece que o Vasco tava num dia especial mesmo, e não tem o que falar, cara. O Coutinho fez uma boa partida, o coletivo do Vasco funcionou bastante, e o Santos ligou um sinal de alerta. Não sei se o Kleber Xavier continua, viu? Porque o Kleber Xavier começou bem, ganhou do Sport, empatou com o Sport, que é a pior equipe do campeonato, venceu o Juventude, que era obrigação moral de vencer o Juventude. Vem ali, ganhando jogos bem, jogou bem contra o Botafogo, mesmo com a derrota, mas mesmo assim o Santos parece que não me traz tanta confiança assim pro campeonato. O Santos tem um bom time, e eu vou falar aqui pra vocês, eu falei isso na LDA uma vez, e vou falar mais uma vez aqui, vou falar de novo aqui pela primeira vez pra vocês aqui no canal. O Santos
na teoria não era para estar não era para estar na condição que se põe hoje. No papel, mas acho que eu vou falar assim, no papel o Santos tem um time para brigar pelo meio de tabela. Zé Rafael, Neymar, Diego Pituca, o Gabriel Brazão, que é um excelente goleiro, e por aí vai. O Santos não é na teoria, pelo menos na teoria, não é para estar brigando contra o rebaixamento. É claro que assim, com a volta do Santos para a Série A, é a preocupação que fica, se o Santos continuaria ou não. Essa é a briga geralmente quando a gente sobe da Série A, quando a gente sobe da Série B, né? Se é para permanência na primeira divisão ou não. Mas um time da grandeza do Santos, com os jogadores que o Santos tem, dos jogadores que o Santos tem nessa temporada, não era para estar sofrendo como está hoje, pelo menos na minha visão. Mas é muito por conta de política também. Marcelo Teixeira vem fazendo um trabalho como presidente bem questionável com o atleta, trouxe o Neymar, a parceria com o Neymar pai, por aí vai. Essa história da reforma da Vila, vai, sai, não fica, vai fazer a Vila, vai reformar a Vila, não vai mais. Cara, o Santos hoje é uma bagunça. O Santos hoje é uma bagunça e não tem muito o que falar. Cara, Santos e Vasco são gigantes. Pra mim, tava vendo até um vídeo esses dias as redes sociais falando sobre isso. Santos e Vasco são times que são muito grandes, mas que estão adormecidos hoje no futebol brasileiro. Mas assim, acho que a equivalência talvez era equilibrada, mas com esse resultado de ontem no Morumbi, cara, ou o Santos reage para alguma coisa melhor na temporada, ou vai continuar sofrendo vai continuar sofrendo. Não tá na zona de rebaixamento, não corre o risco de estar na zona de rebaixamento, porque a rodada já acabou. Praticamente só vai ter um jogo entre Mirassol e Cruzeiro que não vai interferir em nada na vida dos dois times, tanto de Vasco, tanto de Cruzeiro, tanto de Santos. Então assim, cara, é uma vitória simplesmente espetacular da equipe vascaína. Parabéns ao Vasco pela vitória. Pode comemorar o torcedor vascaíno. Não ganhou a Libertadores, não ganhou nada, não ganhou porra nenhuma, é verdade. Mas, cara, é um jogo, é um feito a se comemorar. Porque não é todo dia que o Vasco goleia. E não é contra qualquer rival, é simplesmente contra uma das maiores equipes do mundo. Pra mim, na minha visão de futebol, a maior equipe do futebol brasileiro. Então assim, é algo a se comemorar. Parabéns ao Santos. Mas tem time pior. Eu vou falar pra vocês que tem time pior e tem situação até pior que a do Santos Futebol Clube. Eu vou falar sobre isso no próximo assunto. E esse time é o Corinthians. O Corinthians que depois das quartas, depois da classificação pro Palmeiras pela Copa do Brasil, piorou. Perdeu pro Bahia no sábado na Neoquímica Arena. Jogo movimentado, jogo bom, mas que é claro, né? O Corinthians não ganhou, o Bahia muito bem no campeonato e tal. Mas assim, o fato de não ter Garro e Yuri Alberto e Memphis, claro, o Garro tava jogando, mas o fato de não ter o trio completo, Memphis Depay, Yuri Alberto e o Rodrigo Garro, é o que falta pro Corinthians. São muito dependentes, o Corinthians hoje é muito dependente desses três jogadores. E o fato do Corinthians hoje depender da base, claro que a base você não tem que trazer essa responsabilidade para a equipe de base, para os jogadores que sobem da base profissional. Essa responsabilidade não era para ser deles na teoria. Mas assim, você tem três jogadores que são fora de série. São três jogadores que quando estão juntos estão muito bem. O aproveitamento do trio Memphis, Garro e Yuri na temporada, e quando eles estão juntos desde o ano passado, eles vêm muito bem com aproveitamento de quase 70%. Então, e quando eles estão juntos, quando um tá faltando, quando um tá sempre o Corinthians sempre
tem um resultado negativo, seja ou não vem vitória, ou empate, derrota e por aí vai. Ainda manda a situação do Corinthians. O Corinthians hoje, o Santos hoje tem o Neymar. O Santos hoje tem o Neymar. E hoje o Corinthians não tem o seu craque. O Corinthians não tem o seu craque, lesionado. Não é um time que... Acho que o Corinthians não vai brigar pra não cair. Essa é a verdade, o Corinthians não briga pra não cair. Porque tem times piores, tem Vasco, tem Juventude, tem Sport, tem Grêmio, o próprio Santos, o Fortaleza, que eu já fiz jogo do Fortaleza também com o Corinthians. Então assim, eu acho que tem times piores que a equipe do Corinthians para brigar para não contra o rebaixamento. Mas se o Corinthians não tomar cuidado, pode ser sim um dos times a serem candidatos ao rebaixamento, muito por conta da estrutura que o Corinthians tem, muito por conta da política que o Corinthians tem hoje. A política do Corinthians hoje não tem diretoria, não tem presidente, virou um caos a situação corintiana nos bastidores, tem sem dinheiro, com transfer ban. Então assim, a situação do Corinthians é bem complicada, mas vamos ver se o Corinthians consegue agir. Mas eu falo, essa rodada para Santos e Corinthians realmente não foi bom. Inclusive eu tava brincando com meu pai esses dias, na mesma conversa que eu falei do Santos e Vasco. Eu falei pra ele, pai, começou o corintiano, eu falei, pai, o santista e o corintiano já tem o seu lugar no céu garantido se for para sofrer por futebol, né? Porque assim, a situação dos dois times realmente nesse ano não tá fácil. Embora o Corinthians tenha conquistado um título de campeonato paulista, mas estadual, vamos falar a verdade, não vale nada. E agora tem a Copa do Brasil como um torneio mais próximo de ganhar. O Corinthians talvez é um dos favoritos a conquistar o título pelo Dorival, e também porque o Corinthians tem um caminho mais fácil. Pega o Atlético Paranaense, pode pegar o Cruzeiro ou o Galo, e até me arrisco a dizer que a final da Copa do Brasil esse ano será um Corinthians e Botafogo. Já vou cravar aqui, hein? Não podem me cobrar depois, hein? Pelo amor de Deus, me cobrem depois se o Corinthians e o Botafogo chegarem na final na final da Copa do Brasil. Mas é um fato que é um caminho mais fácil para o Corinthians. Tem uma temporada mais tranquila e também espantar pelo menos a fase ruim nos bastidores da equipe corintiana. Então assim, as decepções da rodada, na minha visão, são Santos e Corinthians. E se não tomar cuidado, pode sofrer muito no restante da temporada, no meio pra frente da temporada. Isso eu garanto pra vocês. Análise feita, a gente fica por aqui com esse vídeo. Até a próxima. E é nóis, galera. Tamo junto.